Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Aqui estou eu novamente. Hoje não para falar do uso do cloreto de magnésio. Apenas uma referência a ele, ainda continuo usando. Mas aquém daquilo que eu esperava em relação ao uso. Ainda continuo a ter problemas de extrasístoles, mas vamos deixar isso de lado. O que eu queria falar hoje é sobre a situação, sobre o momento que estamos vivendo. Quinta-feira, eu ouvi na TV Gazeta o Neumann, jornalista Neumann, falar sobre a questão da política, do que está havendo, né? A indefinição, principalmente relativa à candidatura do Lula, né? E que possivelmente só será resolvida em setembro, praticamente às vésperas da eleição. E é interessante que o que ele falou à noite, naquela noite, na manhã daquele mesmo dia, eu conversando com minha esposa, praticamente falei aquilo que ele falou. É um verdadeiro absurdo. É um verdadeiro absurdo a indefinição. Eu vou lhes contar uma pequenina história. Eu, praticamente, quase toda a minha vida profissional, eu trabalhei na aviação. Eu comecei na Aerovias Brasil, depois Real, e aí depois eu me afastei, né? Voltei à época da Varig, voltei a me afastar. E em 1969, meu antigo chefe me convidou a retornar à Varig. E eu o fiz. Vejam bem, eu já havia trabalhado na Varig. Eu já havia trabalhado na Varig. Pois bem, quando eu fiz a documentação, o exame médico, etc., etc., eu fui, num momento, impedido de voltar à Varig. Por quê? Porque havia um inquérito ainda aberto devido a um acidente de trânsito em que eu, infelizmente, fui responsável, e isso em 1963. 1963. Portanto, praticamente 6 anos antes. E não teve jeito. Para que eu voltasse à Varig, eu tive que ir até um setor da justiça, que eu não me lembro mesmo, o arquivo, uma coisa assim, e pedir uma certidão negativa de que eu não tinha nada, que estava tudo em ordem, que eu não tinha nenhum comprometimento com a justiça. E assim foi feito. E eu voltei à Varig naquele ano. Agora eu pergunto, por que esses nossos queridos candidatos não passam pelo mesmo crivo? Eu não falo apenas em relação ao Lula, que para mim é inelegível. É inelegível. Ele está preso. Ele está preso. E ele não é ele é alguém que foi julgado em primeira e segunda instância, passou por todas as passou pelo Supremo Tribunal,
pelo Tribunal de Justiça, depois foi para o Supremo, e, e nada foi revertido. Nada foi revertido. Agora deixar para que, no caso dele, seja resolvido em setembro. É aquilo que, por exemplo, o Neumann falou naquela quinta-feira última, que é um verdadeiro absurdo. Que não haja uma determinação pura e simples. Todo candidato que tem contas a ver com a justiça não pode disputar a eleição, seja para deputado estadual, seja para deputado federal, seja para governador, seja para senador, seja para presidente, enfim, ponto final. Ponto final. Isso não é brincadeira. Estão brincando conosco. Estão brincando conosco, como se já a nossa situação permitisse, e não permite. E não permite. E veja bem, quem está falando aqui, um dia lá atrás, votou no Lula. E não votou uma vez só. Não votou uma vez só. Só não fui petista de carteirinha. E, num determinado momento, caí fora. E uma outra coisa. É lamentável o que o Supremo fez recentemente, através da soltura do José Dirceu. É um verdadeiro absurdo. É um verdadeiro absurdo. E isso aí, de uma certa forma, me constrange muito, porque existe uma história, não é história, é uma história dessa pessoa em relação a Varig. O que ele tentou fazer, a época em que ele era ministro, não é? Na tentativa de unir a Varig com a TAM. Não é? A Varig com a TAM, sendo que a Varig seria subsidiária da TAM. Aí não deu certo. Mas eles encontraram um outro jeitinho para acabar com a Varig. E infelizmente conseguiram. Né? Eu não tenho mais nada a acrescentar. Eu acho um verdadeiro absurdo essa questão das candidaturas. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, né, baseado na lei, naquilo que já foi julgado, a inelegibilidade de condenados em segunda instância em não poderem concorrer a cargos eletivos nesta eleição de 2018. Então, aquilo que o Neumann falou na Gazeta na quinta-feira é completamente certo. É um verdadeiro absurdo. É uma questão de justiça. É uma questão de determinação. É uma questão que o Supremo, através da presidente do Supremo, deveria determinar. E ponto final. É uma questão que já foi votada. Já foi votada. Não tem o que argumentar. E ponto final. Precisa haver respeito à lei, coisa que não está havendo. É isso que eu queria dizer na tarde de hoje. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado.